municípios não têm, certo? Esse inciso 4 tem apoio a microempresas e pequenas empresas. Microempresas e pequenas empresas do setor audiovisual, serviços independentes de vida por demanda, cujo diálogo de obras seja composto de, no mínimo, 70% das produções regionais, licenciamento de produções audiovisuais nacionais para exibição em redes de televisão públicas, distribuição de produções audiovisuais nacionais. Esse inciso, sim, só tem no Estado, não tem nos municípios, e ele versa sobre produtos já existentes e empresas já existentes. A gente tem dúvida ainda, então, né, nessa espera do Ministério Público, falar sobre a possibilidade de edital de compra de equipamentos, e aí tem a possibilidade de desenvolver plataformas de vídeo on demand, de VOD, de conteúdo audiovisual já existente, né, o conteúdo audiovisual nacional, e licenciamento de produções nacionais para exibição em redes de televisão pública. Então, a gente, né, gostaria de fazer uma chamada para produções audiovisuais cinematográficas e de videoclipes também, porque é uma forma desse inciso também dialogar com o pessoal das outras expressões artísticas, por exemplo, da música. Foi algo que foi colocado, que o pessoal faz videoclipe e muitas vezes o videoclipe não circula. Então, a importância desse profissional da música, né, poder ter essa possibilidade de circulação, além de atuação com distribuição de produtos audiovisuais nacionais. Então, distribuição de produções audiovisuais nacionais. Como que vocês veem essas possibilidades daqui? E aí, quantas empresas existem no RN que atendam? Gente, a gente não tem um levantamento de empresas, mas lembrar que empresas podem ser empresas de menor porte. E aí não existe. Aqui é onde a gente vai lá e tem esse ranking. Mas quando está falando em empresa, lembrar que para a categoria do Audi Blanc, microempreendedor audiovisual, foi possível contemplar, e aí seriam empresas de menor porte. É diferente lá para produzir longa e série, que se pede uma empresa, né, já com portfólio, com as exigências que tem lá, especificamente, certo? E aí, por favor, vamos abrir aqui para Narto, depois o Betinho. E, por favor, o pessoal do audiovisual, todos aqui, vamos concentrar, falta pouquinho, mas comentem esse daqui, eu tenho... quero saber a opinião de vocês sobre distribuição de produções audiovisuais nacionais, como a gente investiria nesse inciso D, e saber o que é que vocês acham desse edital que a gente está querendo fazer também para o sentido C. Licenciar obras do Rio Grande do Norte, que a gente pague pelo direito de uso dessas obras e elas fiquem disponíveis para serem exibidas em TVs públicas de qualquer lugar do Brasil por um período de 2 anos, com exibição de até 12 vezes, por exemplo, que é o que a gente está colocando aqui, aonde alguns estados querem fazer esse edital. Aí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Pará, fazem as suas seleções, vai para um banco, né, de dados da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, e as empresas públicas que dialogam com a EBC vão poder utilizar esses filmes, né, nas suas programações, de forma que seria um jeito dos filmes do Rio Grande do Norte atingirem janelas de exibição de diversos lugares do país. Então, esse é um edital de circulação que a gente gostaria de fazer, porque ele dialoga e fomenta e leva recurso financeiro para filmes já feitos, tá? Então, eu peço que vocês coloquem aqui a sugestão de vocês e a opinião. Começa aqui com o Narto, Betinho, e quem está na fila aqui também, deixa-me ver, Eudes, e vamos lá, gente, mais comentários nesse aqui, falta pouquinho. Tá bom. Quem vai falar agora, Mari? Narto está aqui como primeiro. Pronto. Licença, viu, Márcia? Mari, é o seguinte, essa é a parte de apoio a microempresas e pequenas empresas. Existe um edital que aconteceu recentemente, se não falha a memória, chamado Centelha RN, né? E ele tem uma pegada muito de aceleração e pré-aceleração. Você acha que caberia esse tipo de proposta de um acelerador ou uma pré-aceleradora na parte de audiovisual?
por exemplo, para esse pessoal, que não necessariamente é uma formação. Eu não vou treinar a pessoa, por exemplo, a construir, como ele trabalhar com câmera, não vou ensinar ele como construir uma modelagem 3D para um cenário, para uma edição 3D dentro de um filme, por exemplo. Mas eu vou, nessa aceleração, posso, por exemplo, pegar um projeto que ele já tem e fazer uns encaminhamentos para que ele aperfeiçoe aquele rascunho inicial, é porque eu penso mais na pré-aceleração, como um rascunho do que ele queria como projeto e usar isso para transformar num produto final, sem necessariamente ser uma formação. Aí eu queria saber se essa questão de pré-aceleração, aceleração se encaixaria aqui ou poderia se encaixar no outro. Tá, você tem um exemplo desse edital que possa colocar aqui para a gente ver os detalhes, porque eu não saberia te dizer agora e levo aqui para a nossa lista de perguntas do que pode ser colocado aqui. Eu não saberia uma resposta agora e vou levar para a gente perguntar ao MIC, e também vou pedir aqui para o pessoal dar uma olhada nos documentos da Paulo Gustavo, ver se tem essa definição, se isso é possível. Tá, obrigado. Pego já. Beleza, vamos lá. Sou eu, né? Posso seguir, né, Mário? Você quer comentar? Isso, Betinho, é tu. Depois a Welds e depois a Márcia. Massa. Vamos lá. Quando eu li essa distribuição de produção audiovisual nacional, eu fiquei aqui me questionando o que será. Mas você foi explicando aí, eu fui desenhando aqui na mente, ficou bem bacana, eu acho que essa ideia ficou bem legal, né? Mas só que a gente tem que levar em consideração, cara, o consumo também. O consumo hoje de material, ele está muito self-service. Ou seja, a galera tá escolhendo o que assistir, cara. Então, assim, eu acho que essa questão da distribuição, da produção do audiovisual, ela está muito mais relativa ao pós-produção. Ou seja, isso aí seria uma relação do proponente com o plano de marketing. Você faz um vídeo aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e aí, eu quero mostrar no evento X que vai ter, beleza. Mas se você preparar um plano de marketing bacana como é que chama? Nas redes sociais, né? Nas próprias, no próprio streaming, né? Nessas plataformas que tem por aí, você vai ter um alcance gigantesco, cara. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que essa é a questão de gastar dinheiro com distribuição e produção de audiovisuais nacionais. É interessante, porque, pelo que você me falou, a ideia é bacana, é legal, mas se a gente avaliar esse consumo, como é que está o consumo atual enfim, de tudo, né, hoje em dia, você não para mais para assistir ou vai num evento, assistir alguma coisa, não, você está ali no Netflix, sei lá, YouTube, entendeu? E aí eu acho que tem que caminhar por aí. Ao meu ver, não seria um bom investimento, né, essa letra D, né? Acho que está mais aí atrelado a gente capacitar essa galera, né, que o pós-produção é tão importante quanto a produção, quanto a pré-produção, justamente para tirar esse pé do freio, velho, porque às vezes o cara produz um negócio bem bacana, mas ele não tem um profissional adequado para distribuir. E isso aí está inserido no plano de marketing, que deve ser muito bem organizado, cara. Depois que a gente terminar, vai ter o post-mortem, e aí o que a gente vai fazer? Não, tem que ser distribuído. Então, a galera está dividindo, né, sei lá, 40%, 50% e 10% fica lá no final. Cara, separa um pouquinho mais, que é muito importante o pós-produção, justamente para ter aquele feedback, para a galera estar acessando, para você, né? O pós-produção faz parte também, entendeu? Então, eu acho que não é um bom investimento essa distribuição de produção, apesar da ideia ser muito bem construída aí, eu acho que foi vocês, né, que tiveram essa ideia, foi, Mário? Ou vocês consumiram de alguém essa ideia aí, essa que você explicou? Não, esse é um acordo que está sendo feito entre todos os secretários de cultura do país, para que a gente faça essa adesão. Já teve reunião com a EBC também, saiu a partir de um grupo de trabalho nosso, do grupo de secretários de cultura. Por quê? Porque as TVs universitárias, por exemplo, as TVs abertas, TV Câmara, TV Justiça, TV Assembleia, elas necessitam um conteúdo diferenciado para não ficar, às vezes, com aquela coisa mais careta, tradicional, e normalmente não tem recurso para pagar o dinheiro de exibição, o direito de exibição dos filmes. E muita gente, nem todo mundo tem televisão paga, né? Então, tem muita gente mesmo, uma grande parte da população brasileira, que só consome TV aberta. Então, é a possibilidade de você estar zapeando e, de repente, você ter contato com um conteúdo de maior qualidade do que você normalmente tem, já que uma vez que essas TVs não têm recurso
suficiente para estar pagando um direito de exibição dos filmes. Então, foi uma forma de atender aquela população que não tem TV paga e, normalmente, o que é oferecido para ela, por só ter TV aberta, o que é oferecido para ela são produtos de menor diversidade cultural. Entendi. Então, assim, reformulando, né? Talvez eu não estou nem falando de TV fechada, não. Estou falando mais assim de internet. Mas às vezes a gente vive numa bolha, né? Pensa que todo mundo tem acesso e às vezes o cara nem tem, né, acesso à internet para estar assistindo no YouTube e tudo mais. Faz sentido, né? Mas, ao meu ver, eu acredito que não seja assim tão interessante. Eu iria por esse outro viés aí. Mas é isso, é a minha opinião. Obrigada. Aí está Eudes, Márcia e Babi nessa ordem. Eudes me cedeu a vez. Eudes, eu entendi direito? Amiga, pode ir aí, depois eu vou. Pronto, vamos lá. Sobre esse aqui, apoio à microempresa, eu estou em dúvida sobre esse C e o D. Eu não entendi qual é a real diferença entre o C e D, porque eu sou a favor do licenciamento para TVs públicas de obras, eu acompanho o raciocínio, eu penso, como você acabou de falar, né, que tem pessoas que não têm acesso a TVs pagas, e existe a chance pequena de alguém que está lá no interior, ou enfim, whatever, estar zapeando e, de repente, encontra um produto meu, um produto do Eudes, que está lá, que foi selecionado no edital de licenciamento, e é bom para essas pessoas, está conhecendo um pouco do Estado através de um produto audiovisual, é bom para as produtoras que fizeram, etc, é bom para o currículo. Eu só realmente fiquei em dúvida, depois você fala, o que seria a diferença entre o C e o D. Eu não entendi essa distribuição de produções audiovisuais nacionais. Tá? O A, que tem aqui microempresas pequenas do setor audiovisual, esse apoio, ele estaria contemplado também a aquisição de equipamento para essas microempresas? Se sim, então eu penso que dentro da nossa realidade, eu optaria por focar nesse apoio, né, às microempresas, a uma estruturação dessas microempresas, micro e pequenas empresas, e nesse licenciamento de obras, porque a gente contempla aí produção, estruturação, né, e contempla também a distribuição a partir desse licenciamento. Esses serviços de VOD, se eu tivesse que fazer um corte nessa lista, eu ia cortar esse, porque eu acho que isso é uma coisa que ainda está um pouco fora da realidade das empresas que eu conheço, né? Não sei se, de repente, existe aqui alguma empresa que pensa ou já projeta projetos que abarquem serviços independentes de VOD. Eu desconheço totalmente dentro do pessoal, né, então eu penso que está um pouco fora da nossa realidade, então poderia ser cortado nesse primeiro momento. E é isso, aí no caso ficaria no A, pensando numa estruturação dessas empresas, né, a aquisição de equipamentos, ou até mesmo a capacitação, né, por exemplo, uma coisa que a gente sente falta é o entendimento maior da função do controller dentro de uma obra grande, entendeu? Eu estive agora num longa e é muito mais do que simplesmente o financeiro do projeto, né? Requer aí um conhecimento de legislação, né? Então, por exemplo, poderia se colocar... Mas aí entra na capacitação, eu não sei. Ou se as empresas poderiam pagar para seus profissionais fazerem uma capacitação fora, né, que pudesse trazer uma profissionalização maior para os seus profissionais das suas empresas. Então, eu ficaria entre A e C. Esse B eu acho que está fora da nossa realidade, e esse D eu não entendi direito. Eu vou pedir aqui para Arthur dar uma olhada no que pode nessa letra A, aqui pela cartilha, Arthur. Por quê? Porque a gente tem dúvida se capacitação teria que estar exclusivamente lá, mas capacitar pessoas também é uma forma de desenvolver. Se é possível fazer aqui, Márcia. A gente só vai ver se é possível esse caminho, certo? Em relação à compra de equipamentos, é isso que a gente está esperando também, o TCU, dar esses direcionamentos do que a gente pode
fazer, se pode ter edital de aquisição de equipamentos. E aí, só colocando também em relação à diferença do C para o D, o C é licenciamento para as TVs públicas, certo? O D é distribuição para cinema, o que a cartilha traz aqui, tem foco em longa-metragem, certo? Então são duas coisas distintas, são importantes. Então é o B que eu tiraria dessa lista. Isso, porque entender se dentro dessa, né, possibilidade... E aí uma dúvida aí para saber de vocês, como que a gente fomenta a circulação de longas, e a gente não tem, né, muitos aqui, nas salas de cinema? Quais seriam os caminhos? Aí, se eu pergunto, eu boto para vocês aí de volta também, me ajudar a pensar. E em relação a levar conteúdo para quem normalmente não tem acesso, por exemplo, quem só tem TV aberta, é algo muito importante, porque a gente tem que ver a Lei Paulo Gustavo como o SUS da cultura. O SUS, ele dá as melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde, mas, no fundo, quem é beneficiado é o cidadão que chega lá e tem um médico, tem um esparadrapo, tem a cirurgia. É a gente pensar isso, como é que a gente oferece produtos às pessoas da melhor forma possível e a gente faz esse produto chegar nas pessoas. Então, esse daí é um caminho em quem não acessa festival, não sai de casa, não tem nem esse entendimento do que é audiovisual, mas pode ter essa forma, né, de acesso a conteúdo de todo o Brasil. E o Rio Grande do Norte aderindo, as TVs daqui também vão poder ver conteúdo que acontece, que são filmados em Manaus, que são filmados em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer cidade ou estado do país que aderir a esse edital. Então, é uma forma uma pequena revolução, né, Mari? É uma pequena revolução, né? Dialoga com aquelas coisas que a gente tem de cota de tela, tanto para TV quanto para cinema, mas, no fundo, a gente está fazendo aí, principalmente também, Márcia, pagar por aquele filme que, na teoria, já não rende mais nada. Eu já fiz o filme, ele já foi para o festival, é a gente requentar de novo o mercado com filmes já existentes que vão poder circular. E a gente sabe que, quando a gente paga por produto já existente, no fundo, ou você está ajudando a pessoa a pagar uma conta em aberto, ou está ajudando a pessoa a fazer novos produtos. Então, é a gente poder dar uma vida longa, uma sobrevida. Eu acho que é mesmo a ressurreição de Jesus Cristo. Achava que estava morto, de repente o bicho levanta, tem mais um tempo de vida. Eu acho que esse edital de circulação de filmes tem um pouco desse caráter. Certo? E aí, em relação ao A, Arthur, está vendo aqui também, e aí... Isso, vale a pena ver de novo. Isso, para assistir Lagoa, sabe, não vale a pena ver de novo, porque a gente foi obrigada a assistir Lagoa Azul ao longo da vida, mais ou menos 747 vezes. Então, esse filme recebeu, toda aquela vez que ele passou lá na sessão da tarde, né, ele recebeu por direito de exibição dele, e é mais ou menos isso também que a gente, né, vai fazer. Mari, só que assim, a gente tem que... Eu não sou dessa época não, viu, de Lagoa Azul não, sou mais novo, viu? Ei, Lagoa Azul, independente da época que ele foi feito, meu filho, até hoje ele está sendo exibido, viu? Basta você existir para poder ter Lagoa Azul. Só que aí é o seguinte, ó, a gente tem que ver, o que eu questionei, que a gente tem que ver a relação de porcentagem, cara, porque, tipo assim, o que eu quis dizer é que você investindo mais como é que eu posso dizer, em compartilhar esse conteúdo, por exemplo, no YouTube, né, você atinge um público muito maior do que publicar, às vezes, num canal desse. Eu entendo que é uma forma de setar, né, justamente para atingir essa turma que não tem acesso, às vezes até não tem acesso à internet. Mas se a gente levar em consideração a quantidade de gente que a gente vai atingir, né, a quantidade, o leque que vai abrir, publicando da forma que eu acho que é interessante, eu tenho certeza que a melhor escolha seria essa, né? Mas, entendo, estou só discutindo porque, afinal de contas, acho que esses encontros é para isso, né? A discussão, né? Sim, a gente teve esse debate também entre os secretários, mas o que é que foi colocado? Que YouTube e outras plataformas, eles já geram muito recurso, já tem muita grana. Sim, é uma forma das pessoas, né, terem acesso a esse conteúdo, mas se colocou de
Se paga por direito do YouTube, você vai estar fomentando um lugar que já gera milhões de reais, que já tem muita gente ganhando grana, donos de plataforma, e que as TVs públicas, elas não têm essa realidade, e o filme fica acessível também para quem não... Normalmente, você pode até utilizar o YouTube, mas raramente as pessoas procuram o YouTube para conteúdos autorais de qualidade. Acaba sendo um geralzão que se tem um receio de se perder o conteúdo lá dentro e fomentar quem já tem grande recurso, uma vez que a Paulo Gustavo é uma lei emergencial e o dinheiro deve circular entre os menos favorecidos, nesse caso daqui também, né? Mas sim, é um caminho, é algo que a gente vai colocando como possibilidade também, está nas plataformas. Mas, por exemplo, se vai para o YouTube, você vai disponibilizar de forma gratuita. Quem vai estar ganhando com isso? Obviamente que para a pessoa é bom, porque vai ter um dinheiro ali para colocar lá. É como se fosse um pagamento de um licenciamento. Mas tem esse diálogo em torno dessas outras camadas que eu coloco aqui e deixo para vocês comentarem também. E Babi e Eudes. E antes de só responder a Márcia, Arthur vai ler aqui o conceito da Eu ia fazer isso, Mari. Eu estou com isso aberto. Pois, pronto. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa Arthur, porque aí não leva o seu tempo da fala, e Arthur lê aqui o que... Ou então você vai levar em consideração, você vai comentar. Certo? Tá? Pode ir. Aí ele pode depois fazer a fala mais institucional, tá? Gente, assim, eu deixei a Márcia na minha frente, mas eu também iria falar, tá? Mas, Babi, pode ir aí, eu vou depois de você, tá? Tá, você está descrito, você só deixou a mulher passar na frente, mas você não foi tirar isso, não, beleza. Eu quero só fazer um adendo aí, valeu. Tá. Então, a primeira coisa que eu ia pontuar com relação à discussão, né, desse inciso, principalmente as duas linhas a C e a D com relação ao licenciamento e distribuição, acho que eu não lembro o nome dele, Betinho, não sei, né? Opinou sobre o que ele achava de a não importância, né, da distribuição. Primeiramente, eu queria pontuar que eu acho assim, que é extremamente importante que a gente fale e tenha, né, que esteja opinando nessas reuniões com base em determinados eixos e cadeia como um todo que a gente compreenda. Porque uma coisa é uma pessoa do game que não compreende absolutamente nada de distribuição audiovisual querer opinar que a distribuição não é importante, ou querer falar aqui que depende de um planejamento de marketing na pós-produção, depende do que você vai fazer na pós-produção. No cinema não funciona dessa forma, pós-produção é pós-produção, distribuição é outra coisa, é comercialização, é outra cadeia. Então, primeiro fala seria nesse sentido. Eu não estou me envolvendo em absolutamente nenhuma pauta sobre games, porque eu não tenho experiência, não tenho nenhum entendimento sobre a área de games. E é importante que a gente desse espaço para que a gente não atropele, né, as linguagens aqui dentro desse bolo audiovisual, sem compreender, de fato, esse setor. Essa é a primeira coisa. Com relação ao viés de licenciamento, achei incrível essa possibilidade das TVs públicas. É um espaço que a gente precisa ocupar e a gente sabe, volto a falar de questões, né, de pontuação na Ancine, a gente precisa pensar em mercado e como é que nossas produtoras vão acessar um nível de classificação maior na Ancine para ter possibilidade de mais recursos e mais fomento direto e indireto através do fundo setorial, exibindo nossas obras em salas comerciais, na TV pública, TV aberta ou no streaming. Então, aí está uma justificativa perfeita para a importância da gente ter o acesso ao licenciamento das nossas obras para a TV pública. Segundo ponto em cima disso, o YouTube, nosso intuito no cinema não é lançar obra no YouTube. Se vocês lançam os projetos de games visando o maior número de pessoas e o YouTube é adequado para vocês, no nosso caso nem sempre é, especialmente falando de obras de longa-metragem e de séries. A gente tem recebe um valor para produzir as nossas obras e muitas vezes a gente não tem nunca na vida uma remuneração por aquilo. Diferente do teatro, que consegue com fomento para construir um espetáculo, para criar um espetáculo, e depois roda o espetáculo no mundo inteiro com bilheteria.
O cinema não funciona dessa forma. Quando ele não se chega numa sala de exibição, que passa 1 2 semanas na bilheteria da exibição, no máximo ele vai conseguir um licenciamento para a TV que vai pagar muito pouco, porque se paga muito pouco no nosso mercado para licenciamento. Então, é importantíssimo que se tenha o licenciamento. Com relação à distribuição, que está dentro disso, a lei, Mari, ela traz um texto sobre distribuição, o apoio à distribuição, não só para a sala comercial, não só para a sala de cinema. Ela traz como um apoio para exibições realizadas em circuitos de salas de cinema, em salas comerciais, né? Salas públicas, circuitos alternativos e em projetos de distribuição de impacto em ações de comercialização nos segmentos de TV aberta, TV por assinatura, streaming e nos demais segmentos de mercado. E quando traz os demais segmentos de mercado, a primeira coisa que a gente pensa é o circuito de festivais, que não é acessado se a gente não tiver verba. Se a gente não tiver verba. Então, e aí já deixo também um pedido para que depois você tente tirar essa dúvida nas próximas regulamentações que sair, é que, atualmente, a lei ela diz que, neste formato, são geralmente longas-metragens. E aí eu gostaria de saber se a gente poderia trazer também a possibilidade de distribuição para curta-metragem, não só para longas. Seria muito importante saber disso. Por quê? Para quem não tem, enfim, experiência no mercado de distribuição, a gente, para conseguir acessar um simples espaço de exibição, a exemplo do festivais e mostras de cinema, a gente precisa ter todo um planejamento de comunicação, de marketing, e isso está dentro da verba de distribuição e jamais na verba de pós-produção, jamais. Isso faz parte de um planejamento de distribuição dentro da Cielo, e a gente precisa de verba para inscrições em festivais e mostras de cinema, especialmente os grandes festivais, os maiores festivais de cinema do mundo. A gente tem que pagar taxa de inscrição, a gente tem que fazer acompanhamento de uma pessoa que vai executar a pesquisa, a inscrição, o acompanhamento dessa distribuição, das inscrições que são feitas, e é um trabalho muito grande de ser feito, e isso está dentro de uma verba de distribuição. A gente precisa construir e criar subprodutos para essa distribuição, a exemplo de outros teasers, outros trailers, outros produtos audiovisuais, né, subprodutos dessa área, que são necessários para essa distribuição. A gente precisa de uma distribuição que a gente consiga também ter contato com players, e aqui eu falo sobre TV aberta, TV fechada, e as próprias salas de cinema, e também o mercado de festivais. Muitas vezes a gente tenta que entrar em rodada de negócio para acessar esses players e conseguir distribuir nossas obras. Então, uma inscrição, por exemplo, numa rodada de negócio faz parte de uma verba de distribuição. Está aqui escrito na lei, que são para ações que visem a distribuição de uma obra. Então, isso também estaria dentro de uma ação da distribuição. Estou citando algumas possibilidades aqui para que se compreenda que a distribuição é mais um elo da cadeia do cinema que precisa ser levado em consideração com tamanha importância quanto à produção, quanto ao desenvolvimento, como todos os outros. Porque o que acontece muito é que a gente produz as nossas obras e a gente não consegue atingir um mercado, o grande mercado, né? Se tratando de sala de cinema, nem é a nossa realidade até hoje, talvez seja pela primeira vez com a Lei Paulo Gustavo. E aí encerro minha fala dizendo: que oportunidade incrível nós temos de conseguir lançar nossas obras numa sala de cinema, com bilheteria, com remuneração, tentando semanas e semanas de bilheteria ali. E jamais no YouTube, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar. É isso. Babi, inclusive, dentro da categoria videoclipe, o pessoal da música colocou de estipular, e eles pediram também impulsionamento no YouTube. Aí foi algo que a gente dialogou, conversou, mas dentro da música é um recorte, aqui dentro de videoclipes, né, um recorte, mas não sei. Agora, uma outra coisa bem importante lembrar, que tudo que é recurso da Paulo Gustavo não pode haver, é gratuito. Então, sim, se vai alugar a sala de cinema, tu vai ter, essa sala de cinema vai ser distribuída os ingressos em escola, em hospital, em CRAS. Eu me referi mais assim, no caso do lançamento obrigatório, né, tá ali sendo gratuito, com distribuição de tantos ingressos e tal.
mas a partir desse lançamento, a gente pode firmar um contrato, né? Pelo menos eu li a lei inteira, não vi nenhum critério que inviabilizasse isso. Posteriormente a esse lançamento, que ele tem que ser gratuito, a gente pode firmar contratos, né, de permanência ali por um certo tempo, tanto na TV, quanto na sala de cinema, quanto em qualquer outro espaço de exibição, mas cumprindo a obrigatoriedade da lei do lançamento gratuito, né? Aí, só para pontuar o que você falou de videoclipes, eu vejo a mesma forma, a mesma necessidade. Eu também trabalho com produção de videoclipe, faço a distribuição de videoclipe e é a mesma situação. É extremamente importante que a gente tenha um valor mínimo que seja para conseguir viabilizar essas distribuições, porque necessita de verba para isso. No caso do videoclipe, para acessar festivais também, porque a gente tem visto hoje muitos festivais com categoria para videoclipe, então entra nesse mesmo nicho do audiovisual, dessa distribuição para o circuito de festivais. Para a TV, a mesma coisa também, a gente tem canais de TV de obras musicais, a exemplo da Music Box Brasil, um canal de TV brasileira, né, de TV fechada, que contempla o segmento de música através do audiovisual. E a questão do impulsionamento no YouTube, né? O clipe, ele normalmente é lançado aberto ao público, diferente do cinema, né? Então, no caso do clipe sendo lançado dentro do YouTube, ou até do próprio Vimeo, que também é outra plataforma, né, de exibição, seria massa também poder ter essa verba para impulsionamento dentro da linha de distribuição. Eu super concordo. Tenho dúvidas ainda em relação, porque todas as recomendações que a gente está tendo dos órgãos de controle qualquer recurso da Paulo Gustavo é gratuito. Então, por exemplo, eu acho que não impede de fazer um contrato com o cinema de que, ok, a gente aluga por 10, sei lá, 7 sessões, dos quais, se 5 forem pagos com o dinheiro da Paulo Gustavo, tem que ser gratuito. As outras 2 é meio que assim, porque a gente sabe também que o pagamento do cinema tem muito a ver com as primeiras exibições, né? O tempo que um filme fica nas salas de cinema tem a ver o quanto as pessoas foram nos primeiros dias. Então, se consegue, com esse recurso, pagar a sala de cinema, fazer um material de publicidade para levar as pessoas para lá, que durante 5 dias é gratuito, mas os outros não são, possa ser que seja uma forma de resolver, certo? Mas se for paga o aluguel da sala com o dinheiro da Paulo Gustavo, não vai poder cobrar. Mas isso não impede que hajam exceções em seguida, depois de já ter feito o buchicho em relação ao produto, tá? E aí, né, Júlio Castro colocou aqui, não estar no YouTube é inclusive uma condição para licenciamento e participação em festivais, então pensar sim nesses caminhos e lugares. E aí, bora, Eudes, vamos aqui. E aí, sim, a gente acabou de falar que estamos às 5 horas de reunião. Isso é que é reunião, hein? Ei, gente, isso aqui é reunião, né, Noah? Pessoal, desculpa aí, Babi, eu não quis de forma alguma, só uma tréplica. É possível, Mari? Rapidinho, não vou me alongar. Tá, vamos só colocar aqui a fila e daqui a pouco volta, só para claro. levanta a mão aí e traz aí, e aí a gente vai até por isso. Eu imagino que esteja cansativo para vocês aí também, mas eu sei que é importante a gente ir ponto por ponto desse, porque o diálogo, já estou ficando sem fala, já estou ficando sem voz, mas e ter a certeza que uma coisa, minha filha, que a gente tem feito no Rio Grande do Norte é diálogo, é dialogar, é tentar entender esse caminho. Mas vamos aqui, Eudes. Então, bela exposição da Babi aí. Nossa, quando eu fizer o meu filme, Babi, você vai distribuir. Maravilhosa explanação aí, viu? Aprofundamento total. Então, na realidade, Mary, o seguinte, na Lei Aldir Blanc também teve esse apoio a micro e pequenas empresas também, né? Eu fui, inclusive, contemplado numa linha dessa aí. E aí, mas assim, a minha pergunta pensa-se em contrapartida para essa ajuda aí, concordando inteiramente com a Márcia sobre a questão de aquisição de equipamentos, que eu acho que é super importante, porque a gente, sem tecnologia, também a gente não avança em qualidade. Então, assim, apoio em gênero, número e grau que a gente tenha dentro de dentro desse inciso, o edital que contempla esse inciso, que tenha capacidade de contemplar a aquisição de equipamento. Mas aí eu pergunto como seria estudada essa contrapartida e se haveria contrapartida. Eu me lembro que na Lei Aldir Blanc isso aconteceu.
e eu tive que dar contrapartida, né? Mas eu não sei aqui na Lei Paulo Gustavo se isso, enfim, pode virar uma realidade também. Era essa minha questão. Estamos com os órgãos de controle para dizer se pode comprar ou não pode. E aí, sendo edital, sim, pode-se pensar uma contrapartida de ir lá filmar tal coisa com a câmera, que normalmente não tem acesso, editar um conteúdo, fazer um vídeo de alguma instituição cultural de menos, né, condição de fazer seu próprio filme, e algumas possibilidades que pode se pensar, mas estamos ainda no aguardo do público, se isso é possível. Mário, deixa eu te perguntar, para complementar, é possível, dentro desse apoio à microempresa, alguma ação de economia criativa, de uma forma de um empurrão, digamos assim, um aporte de ajuda para a empresa? Eu vou te dizer um exemplo, uma plataforma, por exemplo. A gente sabe que para alcançar, enquanto empresa, visão, a gente tem que estar inserido dentro da rede, né, dentro da internet, para estar divulgando nossa marca, fazendo, enfim, todo esse trabalho, mas também a gente pode eleger também alguns produtos que possam vir impulsionar a economia criativa. No meu caso, é um caso que todo mundo que já conhece, que eu trabalho com banco de imagens, né? Eu criei na Lei Aldir Blanc a plataforma de um banco de imagem. Eu criei ela, mas ela está parada porque eu não tenho recurso para tocar, fazer o estoque do produto que eu preciso, que é a imagem, ou seja, sair, viajar, filmar e colocar tudo isso dentro desse site. Então, a minha pergunta é se, dentro dessa ajuda, apoio à microempresa, tem alguma coisa pensado para economia criativa. Vamos colocar aqui o que a cartilha do audiovisual traz sobre isso, certo? Arthur. Oi, gente. Oi, gente, mais uma vez. Veja só, eu e demais colegas, esse item A, que é microempresas e pequenas empresas do setor audiovisual, ele trata do custeio da empresa. Lembrando que a Lei Paulo Gustavo foi lançada no dia 8 de julho do ano passado, ela tem um ano já, e ela foi pensada durante a pandemia. Então, esse apoio é um custeio mesmo, seria um custeio mensal durante um período de tempo em que esse recurso seria utilizado para pagar sem problemas. Desculpa, eu vi o comentário no chat e fugi do tema, mas continuando. Esse recurso seria para pagar os custos da empresa, e os custos estão previstos desde o pagamento o pagamento da folha, o pagamento de água, luz, internet, né, até tributos. Tanto é que a própria lei especifica uns períodos, né, de pagamento, e esses períodos são para o pagamento desses tributos, né? E como a LAB também tinha essa possibilidade, então não podia ter a duplicidade, né? Quer dizer, você não podia pagar você não podia receber um recurso referente a um mês que já foi coberto pela LAB. A LAB é a Lei Aldir Blanc, né? Então, esse ponto que fala de microempresas... o detalhe, essas microempresas, micro e pequenas empresas também têm que ser registradas na Ancine, aquele mesmo conceito que eu trouxe anteriormente, e aqui também cabem, porque esse conceito de produtoras, né, produtoras independentes e tal, e aqui também cabe distribuidoras, né, então podem ser produtoras e distribuidoras com o registro da Ancine que podem acessar esse recurso, né. Isso não está na SAV, isso está no decreto de fomento, não está na cartilha da SAV, está no decreto de fomento. Deixa eu ver outro ponto aqui. Outro ponto que trouxeram, Babi trouxe uma definição da cartilha da SAV sobre o item D, se eu não me engano. No decreto de fomento, traz basicamente a mesma coisa, mas traz string, né? Só para relembrar, Babi falou Babi disse que poderão ser compreendidos na categoria de apoio à distribuição
de produções audiovisuais nacionais, as exibições realizadas em circuitos de salas de cinema, comerciais, em salas públicas, circuitos alternativos, em projetos de distribuição de impacto e as ações de comercialização nos segmentos de TV aberta, TV por assinatura e streaming e nos demais segmentos de mercado. Então, só pontinhos pontuais aqui. Arthur, então, resumindo, a letra A resume-se a pagamento em folha, luz, telefone, internet, essas coisas. Tem uma listagem. Vou trazer aqui a listagem para você. Não, amigo, não precisa, eu vou ler. Pode ficar tranquilo, foi só... Essa listagem está no... entendimento era isso mesmo. Essa listagem está no decreto da lei de maio, que está aqui. Cadê? Essa listagem Obrigado, Arthur. Eu aqui no meio comendo uma brote com água, que é para segurar, que bem nordestina, estava aqui comendo. Qual outro nome que dá para isso? Brote. Eu chamo de, sei lá, soda com água. Daí aqui ele mesmo, um negocinho, coisinha. E aí, para poder já aguentar, que a equipe assim, a gente está que nem acampamento. Então, por favor, quem quiser. Mais alguém tem alguma consideração sobre esse item? Bom, Babi. Que nem leilão. Quem dá mais, Babi. Menina, tava minha mãozinha, mas tá, já foi. Tá. Narto. Opa, Mário, tudo bem? Achei interessante essa discussão em relação às distribuições, né? E tendo o entendimento que outros demais segmentos de mercado, né? Eu acredito que não há nenhum problema em também se trabalhar as distribuições em jogos digitais, né? Já que é um segmento que tem uma linha muito próxima de cinema, no caso de busca de pessoas de publicação, né? Esse procedimento de procura das vias públicas é muito semelhante ao que os jogos fazem com as publicadoras internacionais, né? Já que não é uma abrangência só nacional, é uma abrangência mais internacional, né? Eu queria ressaltar, tá, Babi, eu me senti um pouquinho ofendido quando você falou aquela conotação em relação aos jogos, tá? E eu queria dizer que, assim, a gente não está aqui para brigar, tá? E cada um pode expressar a sua opinião, seja uma pessoa mais leiga ou não. No seu caso, eu sei que você é uma pessoa que tem mais conhecimento, mas eu não posso dizer que todas as outras pessoas de cinema aqui possam ter essa relação arrogante da forma como você falou, porque elas não têm essa mesma quantidade de conhecimento que você tem. Eu acho muito importante você explanar, mas eu peço que você não se direcione para a gente de jogos como se fôssemos inferiores aqui. Tá? O pessoal de jogos não tem nada que saber se meter, não tem... como um participante do audiovisual, eu acredito que todo mundo tem esse direito de opinar, que é justamente de discutir, tá? É assim, certo? Então, eu queria entender a que ponto a gente poderia trabalhar essa questão da distribuição dessas feiras, né? Porque foi falado das outras vezes de rodadas de negócios, e a gente também pode colocar, por exemplo, no nosso caso, além dessa questão de negócios, existe muita distribuição, existe a exposição nesses mesmos eventos de rodada. Ao mesmo tempo que você participa da aquisição para poder comercializar o seu projeto, a gente também tem uma exposição. Poderia entrar nesse mesmo custo de entrada na rodada junto com essa exposição? A gente vai colocar aqui para análise, eu acho que a partir disso é um universo que se coloca essa sugestão, mas é importante lembrar também, Nardo, que é uma questão de quantidade de profissionais e o fomento aos profissionais existentes. Então, dentro desse aparato geral da indústria cinematográfica, com a indústria de jogos, a gente está no meio dessa transição onde os jogos
né, pela primeira vez, dentro de editais de audiovisual abrangentes são contemplados, já existiu edital de jogos, mais especificamente para jogos. Dentro desse perfil, o que é que se coloca? A gente coloca aqui para sugestão e a gente vai analisar também, junto com as demais sugestões. Eu não teria uma resposta agora para ti, porque a gente precisa ver os pormenores disso tudo. Tá? E aí, Babi vai falar? Então, aí... É rapidinho, é só a tréplica para Narto. E tem o Betinho também, que tinha colocado, que você não tinha levantado a mão, Betinho, a gente colocou aqui a partir do... E aí, Babi, deixa o Betinho logo, depois tu vai, porque ele tinha colocado... Não, gente, porque a gente estava indo só pela ordem das inscrições de quem abria a mão aqui. Não, meninas, eu queria dizer que é normal esse embate, né? Aquela coisa toda. A gente tem duas coisas assim, que são diferentes, mas ao mesmo tempo estão muito juntas, né? Então é super tranquilo. Fica tranquilo também, Babi. Não leva. De forma alguma a gente vai levar isso aqui para o pessoal. Isso é super importante, essa conversa. Às vezes você, né, diz uma coisa e não está muito bem ali alinhado com a ideia do outro. É normal, cara. A gente não vai. Se a gente ficar batendo nessa tecla, a gente não vai para frente. Eu acho que todo mundo tem que dar as mãos aqui e a gente ir para frente, né? Todo mundo junto. Valeu, Nath. Concordo, assim, a gente tem que se manter, né, educado, todo mundo junto. E tranquilo, viu, Babi? Fica de boa aí que a gente tá todo mundo junto aqui, beleza? Então, eu acho que é melhor a gente seguir. Mário, eu tô tomando lugar de Mário. Melhor a gente caminhar para o fim, eu faço dele as minhas palavras, mas eu vou deixar a menina falar, porque a mãozinha dela está levantada. E aí, a partir de então, a gente encerra nessa fala de Babi, porque as coisas têm que ter um fim. Eu já estou ficando sem voz mesmo, eu gastei toda a minha voz nos últimos finalzinhos aqui. Vai dar certo. É rápido, só para pontuar. Betinho, né? Nunca lembro se é Betinho o seu nome. Tô tranquilaça. É porque eu tenho esse jeitinho mesmo, tá? Mesma resposta para Narto. Não, se você tomou isso como uma arrogância, me desculpe se foi recebido dessa forma, mas eu tenho esse jeitinho, quem me conhece sabe. E só para pontuar, em nenhum momento eu estou diminuindo, jamais, o game, né? Eu acho que a gente não está aqui para discutir importâncias e bater de frente. Estamos dentro do mesmo guarda-chuva do audiovisual. Se não tivesse, não iria estar junto aqui. Então, é importante ter esse entendimento. Estamos dentro desse guarda-chuva total. E só para pontuar, o que eu quis dizer, Narto, com relação a que você pode ter tomado a minha fala como eu não vou me meter no game porque eu não sei do game, você não pode se meter no audiovisual porque você não sabe. Eu quis dizer, e aí me desculpe se eu não me fez compreender, que existem eixos na cadeia cinematográfica que é necessário ter um entendimento mínimo para discutir e sugerir coisas dentro desse eixo. Então, quando eu peguei a fala de Betinho dizendo que não era importante distribuição, que era uma coisa que se resolvia na pós, eu fiquei me coçando, porque eu trabalho também no eixo de distribuição e eu fiquei enlouquecida com a fala dele. Então, eu quis rebater nesse sentido, de que muitas vezes a gente não tem experiência em determinado eixo, por mais que vocês compreendam do audiovisual, mas existem vários eixos dentro do audiovisual. E muitas vezes, por não ter experiência dentro de algum eixo, como o de distribuição, às vezes vocês não compreendem as necessidades. E foi muito mais nesse sentido da minha fala. Desculpa se você tomou de uma outra forma, mas foi mais nesse sentido. Você exemplificou, depois eu li no chat, que você falou, mas Babi, muitos de nós trabalham no audiovisual. Eu tenho vários colegas que trabalham na animação. E veja só a diferença. Muito provavelmente, vários colegas seus trabalham como técnicos na animação, dentro do eixo de produção da animação, né? Não lembro, todos também não trabalham com animação, não vou opinar sobre isso. Mas outro eixo da produção cinematográfica é o elo de distribuição. Isso é outra coisa. É outra realidade, é outro entendimento. Então, foi mais nesse sentido da minha fala, da gente ter um cuidado nessas opiniões, sem compreender, de fato, esses eixos, a exemplo do eixo de distribuição. Foi isso. Mas tá de boa, tamo junto. Ei, vai dar certo. Nath, já deu você tem 30 certo. segundos para a réplica, só para dizer isso. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, tudo tranquilo. Não, é porque eu quis dizer assim, porque às vezes, né, a gente está comentando aqui, mas alguém de fora pode acabar tendo essas opiniões também, né? E como eu falei, né, existem pessoas com vários níveis de conhecimento, e você, uma dessas que eu vejo que, nossa, tá lá no topo. Eu admiro você por isso. E desculpe se eu expressei de forma um
pouco em relação a isso, porque às vezes tem coisas, sabe que como você ficou irritada, um pouquinho para mim, mas não foi o que eu quis dizer da questão da Vai dar confusão. certo. O bom que a gente irritou e desirritou no final da reunião, é importante que a gente termine com amor, porque é um recurso que a gente nunca teve para o nosso estado, é um recurso que nunca vieram para os municípios, um recurso que nunca foi para o país. Então, é uma forma da gente trabalhar a cultura, é um lençol um pouquinho maior, avalie se a gente estivesse brigando só por alguns R$1.000, né? Porque sempre foi historicamente o grande problema da cultura. Mas eu tinha ficado devendo aqui uma informação que o inciso 2 de sala de cinema em Parnamirim é 270 mil. Então, é uma forma, por exemplo, caso seja possível, os estados e municípios utilizarem também, eles utilizarem para lá, para um caminho, mas esse caminho é feito dialogado com a sociedade, né? Das reuniões que a gente faz com os municípios, coloca sempre a importância, né, de se dialogar. E é ao dialogar que a gente chega a 5 horas de reunião. Isso é uma loucura, mas é muito necessário, é muito rico. Eu agradeço a cada um que aqui participou, porque está ajudando a construir uma política pública. Essas informações que vocês trouxeram, tem essa equipe, aí peço o pessoal colocar no chat, só deixar em aberto a segunda página aqui, que mostra um pouquinho da equipe que aqui está, que tem organizado essas informações, que tem organizado essas sugestões. A gente vai atender, na medida do possível, né, as questões, mas nunca que a gente vai conseguir atender tudo, mas é importante que tudo seja colocado como uma possibilidade também. Então, um pouquinho aqui de quem está se fazendo presente, de quem está junto nesse processo. Eu até já vou abrindo a câmera e peço para o pessoal vir até aqui também, porque eu estou aqui nesse front, mas... Eita, Márcia, está aberto teu áudio. E aí, eu estou aqui nesse front, mas tem muita gente envolvida, e aí eu agradeço a cada um que está aí do lado de lá, e cada um que está do lado de cá, e aí vira para cá, por favor. E aí sim, gente, aqui é um pouquinho, porque as pessoas estão se movimentando, então tem vários seres e seres se movimentando, aqui a audiodescrição, então tem muitas pessoas envolvidas aqui nesse processo. Tem gente que está em casa, então, Ana Paula Cadengue, Jefferson Cabral, Leca, Renata Barros, Sarita, Bitu, Renata também, Passos, que precisou sair também, que a gente não imaginava que essa reunião ia chegar, né, até essa hora, mas a gente sabe também que foi importante, porque 70% dos recursos são 4 incisos, então acho que esse momento que a gente para é desgastante, mas a gente para e debate cada coisa para não ficar atropelado e não ter essa escuta. Estou aprendendo a ser uma gestora de uma proporção dessa, do tamanho do Estado, então tem que rodar o Estado do Rio Grande do Norte, tem que sair daqui para fazer articulação, tem que dialogar com a sociedade, tem que fazer a Paulo Gustavo, a gente tem que montar uma Secretaria de Cultura, tem que botar conselho para funcionar, tem que botar o fundo para funcionar, e tanta coisa para fazer, mas a gente acredita nessa possibilidade, a gente acredita nesse caminho para o Rio Grande do Norte, né? Mais uma vez eu agradeço a todo mundo que está presente, eu agradeço a governadora Fátima Bezerra também, por estar presente nisso, meus companheiros aqui da Fundação José Augusto, também Gilson Matias, que está nesse gerenciamento financeiro aqui pela Fundação, então um pouquinho da equipe também. E peço só para todo mundo aí, quem puder abrir a câmera, o áudio, só para a gente terminar com tchau, boa noite, eu te amo, palavras positivas, palavras de amor, porque a gente chega junto, chega longe, o amor... Isso aí, Mary. Valeu demais, cara. Valeu mesmo, abriu muitos horizontes. Beleza. Tá ótimo. Né? Boa noite, gente. Sextou, vocês são né? guerreiros, me representam muito. Parabéns para nós. Não esquecer as conferências de cultura, hein? Meu filho, também vai rolar. Estamos aqui com esse caminho aqui. Ô, Mário. Chegou o Igor, que estava na parte também, que eu só vi a cara do Igor agora também. Mas é isso, gente. Mário. Boa noite, hein? Boa noite, Estou querendo aqui sexta. Boa noite. Bom Valeu, final de valeu, gente. Bom final de sexta e bom final de semana. Bom final de semana para todos aí. Valeu a reunião. Perfeito. Beijo a todos. Tamo aí, qualquer coisa. Valeu pelas contribuições.
E aí que fica aqui gravado 5 horas de mais um diálogo com a sociedade cultural do Rio Grande do Norte. Feliz por isso. Beijo, beijo.